Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Deus permaneça sempre no seu coração e no coração de sua família. Hoje, dia 18 de dezembro, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento, tempo de preparação para celebrarmos com dignidade o Santo Natal. Hoje convido você, convido sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo do 18 ao 24. Se eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi escrito, o que havia dito o profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, o tempo se estreita e o nosso coração se alegra para acolher Jesus, que já está no meio de nós, mas que às vezes não nos damos conta dessa grande maravilha. Já às portas do Santo Natal, o nosso coração vislumbra a plenitude com mais fé e segurança, pois em Jesus está a certeza do nosso encontro com o Pai. O amor grandioso do Pai ultrapassou todos os limites. Deus quis se fazer pequeno para estar mais próximo de nós. A iniciativa é do Pai, porém o sim é de Maria. Foi o sim que marcou o início da redenção humana, que mudou a história da humanidade, dividindo em antes e depois. Com Maria, caros irmãos, queridas irmãs, e como Maria, apresentemos a Deus neste Natal com um firme propósito de dar a Ele o nosso sim, mas um sim de fidelidade a seu projeto de vida nova. Não é preciso saber exatamente o que Deus quer de cada um de nós. Basta nos entregarmos a Ele como servos e servas de Deus, assim como fez Maria. E podemos dizer: vem, Senhor Jesus, vem nos ajudar a esse encontro do caminho do bem, o caminho que nos conduz ao coração amoroso e misericordioso do Pai. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, quem foi gerado e gestado nas entranhas do amor de Deus não pode viver longe do amor. Jesus nos apresenta como modelo do amor simples, completamente desinteressado, o amor que nos une, que promove, um amor que liberta, um amor que nos conduz a uma vida mais alegre, mais voltada para o outro. Então Deus não desiste do ser humano, ou seja, Deus não desiste de cada um de nós. É através do humano que Ele age em favor do humano. Podemos perceber isso claramente quando Ele é gestado num ventre humano, se tornando humano, para nos resgatar, o que nos mostra também que toda a história da salvação passa pelo humano. Perceba que a história de José e de Maria nos serve de reflexão para compreendermos a nossa história segundo os desígnios de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, Deus nos convoca para sermos colaboradores na sua obra de salvação. E assim como fez com Maria e José, nos dá sinais muito simples a fim de que alcancemos de um modo espiritual o seu propósito a nosso respeito. Assim poderemos perceber que Deus não age em nós sem o nosso consentimento, sem a nossa abertura. Primeiramente, Ele mandou o anjo anunciar a Maria que ela era a escolhida para ser a mãe do Salvador. O anjo esperou pela resposta de Maria e só se afastou depois que ela deu o sim, depois que ela respondeu com fidelidade. Da mesma forma, o anjo aparece a José como para que ele dê satisfação sobre o acontecimento com a mulher que lhe era prometida em casamento. José também, meus irmãos e minhas irmãs, dá o seu sim. E mesmo contrariado nos seus planos pessoais e mudando o rumo da sua vida, obedeceu, contribuindo com o Pai no seu projeto salvífico, quando acatou
as ordens do anjo, ou seja, quando acatou as ordens do mensageiro de Deus. Podemos perceber na nossa vida, quando os anjos vêm a nossos momentos mais simples, na oração, mas às vezes também em sonhos, por meio de profetas de hoje, que têm intimidade com o Espírito Santo e nos revela a vontade do Pai para a nossa vida. Por isso podemos perceber, na nossa vida, quando os anjos vêm, quando eles vêm a nós, nos momentos de oração, nos momentos simples da nossa vida, através de nossos sonhos, por meio dos profetas atuais, é que muitas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, estão os profetas do dia de hoje. Precisamos estar atentos a tudo o que se passa em nossa volta, pois mesmo numa pequena flor, o Senhor pode revelar os segredos que já existem no nosso coração e ainda não temos conhecimento. Não tenha medo. Ordenou o anjo a José e ele confiou plenamente em tudo que lhe foi revelado. Então veja que as ordens de Deus também nos chegam de diversas maneiras. Por meio de pessoas que nos orientam, por meio da palavra que nos instrui, por meio dos pensamentos e tudo mais. Também no meio das nossas noções. Nunca poderemos nos justificar afirmando que ainda não entendemos qual é o plano de Deus para nós. Tudo nos revela a face de Deus. Deste modo, precisamos estar atentos, prestando muita atenção a fim de sondarmos os pensamentos que o Espírito Santo nos inspira para nos revelar e pôr em prática a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você está atento às inspirações do Espírito Santo? O Senhor já lhe pediu para mudar de plano? Foi fácil ajustar-se às mudanças de plano na sua vida? Caros irmãos, queridas irmãs, você tem confiança no plano de Deus para a sua vida? Em que você tem contribuído para que esse plano se realize? Reflita isso no dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E rezemos, ó Pai, teu Filho encarnou-se para a salvação da humanidade e para conduzi-la à comunhão contigo. Portanto, ó Pai, tornai-nos solícitos para acolher o caminho da salvação aberto por Ele. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.